O agronegócio está contribuindo para a queda na inflação deste ano. O IBGE divulgou, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, como tive há pouco. Para o mês de maio, a taxa ficou em 0,23%, Nelly. Verdade, Pedro. Isso significa uma queda de 0,38% em relação ao IPCA de abril. A desaceleração foi observada no grupo de alimentos e bebidas, mas teve alta também, viu? O destaque vai para o tomate, leite longa-vida e o pão francês. Então, sobre esse assunto, a gente conversa agora com Ciro de Avelar, economista, que já está aqui com a gente. Ciro, muito bom dia. Obrigado por atender a gente em pleno feriado. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Lília. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Eu que agradeço os convites. Estou à disposição. Maravilha, vamos entender então, como tem sido o comportamento do agronegócio esse ano em relação à inflação? Como você tem visto o comportamento do setor? O agronegócio sempre tem uma importância muito grande para a atividade econômica brasileira, para a economia brasileira. É uma das principais forças motrizes, da economia brasileira. E é importante a gente relembrar que existe uma pressão de custo permanente, principalmente para o produtor agropecuário, Desde a pandemia, a gente observa que vem vindo uma recomposição de margem e também uma recomposição quanto à produção, o estrangulamento de produção. Então, cada vez mais, o produtor agropecuário ele tem precisado fazer, digamos assim, malabarismos para poder continuar fazendo a sua produção e, além disso, ele ainda sofre vários impactos exógenos, que a gente fala principalmente, em decorrência de outros fatores que acabam continuando pressionando o seu custo de produção. Isso é um aspecto. Por outro lado, o agronegócio ele vem cada vez mais tendo importância nessa redução da inflação brasileira. A gente saiu de uma taxa de juros, para fazer uma correlação, de 2% em 2021 para 13,75% agora. Isso faz com que haja uma desaceleração natural da economia brasileira. Porém, o setor agropecuário ele acaba sofrendo ainda consequências de uma variação de preços externa, internacional. A gente não pode esquecer que a gente ainda passa por um conflito ali entre Rússia e Ucrânia, que encarece muito o preço de algumas commodities. Por outro lado, o agronegócio vem conseguindo aliviar um pouco essa pressão inflacionária no cenário doméstico, como a gente pode ver, por exemplo, na redução do preço da carne, redução do preço do óleo, por uma redução de preço internacional, o que acaba refletindo aqui também no nosso cenário doméstico. Importante observar também que essa redução de preço, essa desaceleração, essa descompressão de preços no cenário doméstico, ela vem também por algumas medidas que têm sido tomadas para aliviar um pouco a pressão de preço na cadeia de produção inteira. Então, a gente vê que em fevereiro, março, abril também, que ainda havia uma expectativa a respeito do ICMS, por exemplo, da gasolina e do óleo diesel, que pressionam o custo de inflação e o custo de produção. Houve a redução desses impostos, a continuidade da redução desses impostos, e isso acabou refletindo numa desaceleração em determinados preços. Então, o agronegócio vem contribuindo e muito para que o brasileiro possa sentir um alívio no seu bolso quando vai comprar o alimento para a sua família e para a sua subsistência. Exatamente. Agora, nesse sentido, Ciro, eu queria também ressaltar as altas. Tivemos altas dos alimentos como o tomate, o leite, o pão. Você citou há pouco em relação a reflexos na guerra no leste europeu, que ainda refletem no preço dos insumos. Nós estamos também falando sobre clima, também isso traz um problema. O preço pago ao produtor também, que às vezes não bate ali com o que ele está conseguindo cobrir os custos de produção dele. E o que justifica, então, o aumento desses produtos que eu citei há pouco, exatamente para todo mundo entender por que na gôndola dos supermercados, às vezes, aquele valor está um pouco mais alto? Olha, Pedro, por exemplo, quando a gente fala do pão francês, que o principal insumo, matéria-prima, é o trigo, a gente não pode esquecer nunca que, em se falando de agronegócio, é tudo commodity, tudo preço internacional. Então, quando a gente fala, por exemplo, especificamente do pão francês, que utiliza o trigo como matéria-prima, a gente tem como referência o preço internacional e uma das principais áreas produtoras e exportadoras
da farinha de trigo é a região ali entre Ucrânia e Rússia. E o conflito acaba encarecendo ainda esse insumo, e isso reflete também no custo de aquisição aqui no Brasil. Então, para produzir o pão, o trigo continua caro. O leite, por exemplo, que também continua com a pressão inflacionária muito alta. O insumo para poder alimentar a produção do leite, alimentar as vacas para que possa acontecer a produção do leite, continua muito pressionado também. O tomate é um aspecto um pouco diferente. O tomate a gente tem visto aí algumas quedas da área plantada, chuvas, então uma diminuição da oferta que acaba encarecendo o preço final para o consumidor. É importante o ouvinte e o espectador que está nos acompanhando, ele entender que apesar de toda a força, toda a intenção do produtor em ter uma margem equalizada, ele ainda sofre um efeito rebote, como a gente fala, de todo esse aspecto do preço internacional, mas também do que ele precisa para fazer essa produção, essa cadeia de produção. Então, por exemplo, agora a gente está vendo que acabou que vai voltar a reoneração do óleo diesel. Então, isso provavelmente, para os próximos meses, a gente pode esperar um ajuste nesse custo de produção que certamente vai acabar sendo repassado para o consumidor final. Então, o produtor, ele precisa fazer um malabarismo, porque muitas vezes, quando ele tem um alívio de um lado, ele tem uma pressão inflacionária do outro. Então, ele precisa fazer o equilíbrio até para que ele não deixe de produzir, para que ele não deixe o produtor de vender para o seu distribuidor, de vender para o seu atacadista, até chegar na gôndola, até chegar no consumidor final. Porque muitas vezes, se o produtor ajusta um pouco a sua margem, o distribuidor, o fornecedor, ele vai comprar de outro produtor. Muitas vezes uma qualidade um pouco pior, mas num preço um pouco mais ajustado. Então, a gente está passando por um cenário hoje no Brasil onde o agronegócio ele continua sendo, e a gente sabe disso historicamente, ele continua sendo a força motriz da economia brasileira, porém ele precisa equalizar com uma mão a redução que ele tem em alguns insumos, com o outro, por exemplo, como eu citei agora, um aumento do custo de produção, até citando o exemplo do óleo diesel. Então, ele precisa equalizar a sua margem para não deixar também de fornecer, porque a gente não pode esquecer que o produtor, o Brasil principalmente, ele tem a sua âncora, né, a sua base, o seu fundamento, principalmente em pequenos e médios produtores. E eles precisam continuar fazendo esse ajuste de custo de produção e preço de venda para que ele não deixe de vender e ele também não deixe de fazer a subsistência da sua própria família. Exatamente, né? Aumento do óleo diesel, aumento também da energia elétrica. Tá difícil para todo mundo. Ciro, muito obrigada, viu, pela participação aqui. Em breve a gente volta a te convidar, porque tem muitos assuntos ainda para a gente analisar. Um ótimo feriado para você. Até a próxima. Obrigado, Ciro. Eu que agradeço, gente. Um ótimo feriado. Um abraço a todos. Obrigada, abraço.